Boa noite! Me senti num circo, ó, quando o cabo vai entrando no circo, o pessoal, legal. E aí, galera? Eu continuo me chamando Luizão. Muito bom estar com vocês aqui hoje. Depois de um tempo de louvor, muito abençoador. Obrigado aí a galera. Palmas para nossa banda de hoje, que foi show. Jefferson, bota um pouquinho mais de retorno para mim, para eu não gritar no ouvido do povo. Pessoal, estamos vindo aí de uma série de pregações muito importantes, e o grande foco dessa série é Jesus. Nós falamos aos domingos aqui no Radical, sempre a ênfase é a palavra de Deus, os princípios, Cristo, mas agora, para finalizar o ano, a gente decidiu falar sobre a esperança, o Messias. E no primeiro domingo, quem estava aqui no primeiro domingo de dezembro? Quem lembra se estava aqui? Eu não lembro nem o que é que eu almocei. Almocei feijão preto com a galera lá do Vasos. Senhor, toda vida... Palmas para a galera do Vasos GR, massa. Toda vida que eu falo esse nome desse GR, vem um anjo e bate na minha boca, para eu não fazer nenhuma brincadeira sem graça, mas é o GR dos Vasos. No primeiro domingo a gente falou sobre a história ao longo da Bíblia, falando no Velho Testamento, no Novo Testamento, sobre o Messias. Como é que era a parte histórica. No segundo domingo, você lembra se você estava aqui no segundo domingo? Foi domingo passado, dá para lembrar, né? Quem estava aqui domingo passado? Ah, show. Domingo passado nós falamos sobre o quê? Dá para lembrar também. Quem lembra? Jesus na mesa. A gente colocou uma mesa aqui. E quem é que estava aqui pregando? Quem é que lembra? Glauciano e o Fafife. Glauciano e o Fafife. Eles conversaram de uma forma muito prática sobre Jesus, quando estava aqui na terra e sentava, conversava à mesa, andando com os discípulos, falando com as pessoas. E hoje a gente vai ter o encerramento dessa série de uma forma muito especial. Nós falamos ali, né, o verbo que iria se fazer presente, se fazer carne no Velho Testamento, nascimento e a vida de Jesus, a adolescência de Jesus, os primeiros discípulos, como ele se relacionava com essa mesa e de forma leve, e finalizando hoje com a crucificação. E aí eu queria pedir uma coisa para vocês. Quando a gente vai falar sobre crucificação, não é muito complicado falar sobre algo que é tão importante para nós, como igreja, a morte do Cordeiro perfeito, e é algo forte, pesado, é algo que é difícil de lembrar. Vocês vão entender ao longo do que a gente vai conversando aqui. E eu gostaria de fazer um desafio para vocês. E antes de fazer esse desafio, eu gostaria de orar com vocês. A gente vai orar juntos e depois vou fazer esse desafio. Se vocês toparem, eu acho que vai ser bem legal. Podemos orar? Deus, nós decidimos estar aqui essa noite com o propósito de preparar tudo aqui para te adorar. Para colocar o Senhor no lugar que é teu. Nas nossas vidas. O trono de rei. Eu quero aproveitar que nós estamos reunidos hoje como igreja para te pedir
que em nome do teu Filho Jesus, que tanto falamos aqui durante esse ano, e não poderia ser diferente de encerrar o ano aqui no Radical, sem falar de Ti. Nós queremos Te pedir, Senhor, que os nossos corações possam estar abertos, que a nossa mente possa estar atenta, que as coisas que estão em volta, ou as coisas que estão acontecendo na nossa vida, que talvez tire a nossa paz e a nossa concentração, nessa noite possa dar lugar ao Teu Espírito, a palavra. E a gente não pode continuar aqui sem antes Te pedir, Senhor, que o Senhor promova isso aqui. Não porque eu vou falar, não porque a gente cantou aqui, mas porque a Tua palavra diz que onde a gente estiver reunido, o Senhor está presente. O Senhor é rei nesse lugar. Reina aqui, Senhor. Queremos Te ouvir, queremos entender, compreender, e queremos pedir a Tua ajuda, que o Senhor nos ajude a praticar o que nós vamos conversar aqui hoje. Abre os nossos ouvidos, nossos corações e nos ajuda. Que a gente saia daqui diferente de como a gente chegou, por causa da Tua presença e do Teu poder. Fica à vontade, Espírito Santo, aqui entre nós. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus, que morreu naquela cruz como um cordeiro perfeito, para que hoje a gente pudesse viver isso que a gente está vivendo e o que a gente busca viver a cada dia. Muito obrigado. Amém. Show! O desafio é o seguinte: a gente vai ter esse momento falando sobre crucificação. A gente vai ter uma surpresa aí no final, não sei quantos estavam sabendo, obrigado. A gente vai ter um momento de ceia também, vai ser muito legal. A gente vai falar um pouco sobre isso, explicar um pouco sobre isso. Eu sei que tem algumas dúvidas e a gente vai ajudar você nisso também. Mas a ideia e o desafio é o seguinte: é que a gente pegasse, cada um pega a sua cadeira e nós vamos, você está vendo aquela cruz que está ali? Nós vamos fazer um círculo de cadeiras naquela cruz, em volta da cruz e ali naquela mesa onde está a ceia. A gente vai sentar ali e a gente vai fazer esse momento de lá, certo? Então, eu queria pedir para vocês pegarem as suas cadeiras devagar, certo? Devagar, com calma. Pega a cadeira, sem derrubar a câmera. Pode ir para o lado de lá também, pessoal, ó. Pode ir para o lado de lá, é um círculo, certo? Equipe, traz mais para perto da mesa e da cruz, tá bom? Pode vir mais para perto. Mais ou menos aqui tá ótimo. Pode vir mais para cá. Pode vir, gente. Isso. Aqui, ó. Mais para lá um pouquinho. Isso. Aqui, ó. Uma fila aqui, ó. Vocês. Para cá, ó. Pode ser aqui. Aqui, ó. Pronto. Check. Ei, Jack. Pode tirar aqui, eu não vou usar não. Beleza. Pronto? Vamos nessa? Vocês estão me ouvindo bem? Certo. Mais ou menos? Tá bem? Pronto.
Eu gostaria de ler, que se você trouxe sua Bíblia, ou se você está com o celular aí, gostaria que você abrisse para a gente começar lendo um texto que vai nos direcionar aqui nesse tempo, beleza? Mateus capítulo 27. Nós vamos ler do 32, versículo 32. Mateus capítulo 27. Capítulo 27, versículo 32. A gente vai ler até o 44. Beleza? Conseguiu aí? Oi. Mateus, capítulo 27, versículo 32 ao 44. O que a gente vai ler aqui agora é o momento em que Jesus é crucificado, que é o que a gente vai conversar hoje. Então vamos ler juntos aqui. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene. Cirene é uma cidade próxima do local onde estava acontecendo essa crucificação, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar de caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes. E sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançaram-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se. Desça da cruz se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel? Desça daí agora dessa cruz, e vamos crer que você é quem diz ser. Ele confiou em Deus. Que Deus o salve agora, se dele tenho compaixão. Pois disse: sou o filho de Deus. Igualmente o insultaram os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Galera, falar sobre crucificação é uma coisa que traz um sentimento de tristeza, de dor. É uma história muito conhecida que, de vez em quando, talvez junta a família em um momento e aí conversa sobre Jesus que morreu na cruz para que a gente pudesse ter a salvação. Mas eu queria conversar um pouquinho mais sobre isso com vocês. Nesse texto, aparecem algumas coisas que são muito importantes para a gente entender o que isso realmente significa. E aí a gente vai lendo junto aqui, tentando entender. Primeira coisa, eu gostaria de voltar um pouquinho na Bíblia, em um momento muito importante disso, que acontece um pouco antes da crucificação. Que é aquele momento em que Jesus está num jardim, no Getsêmani,
E aí o que acontece lá? Quem lembra? Jesus está no jardim e o que acontece? Ele vai de madrugada para o Getsemane chorar. Abre aí Mateus 26, 36. Já está em Mateus aí. 26. O versículo é o capítulo 26, o versículo 36. Olha só. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Será que alguém aqui já sentiu isso? Já, né? Uma tristeza mortal, uma tristeza muito grande. Jesus estava exatamente assim no Getsemane. Uma tristeza mortal. E o que é que ele faz? Chama amigos para estar com ele, os discípulos. E o que é que os discípulos fazem na sequência desse texto? Alguém lembra? Dormem. Já aconteceu isso com você? Contar com um amigo e o amigo não ajudar? Comigo já aconteceu. Uma tristeza tão grande que gerou um ambiente de solitude, de isolamento. Mas Jesus deixa uma dica para nós de como lidar com essa tristeza. Chamar amigos próximos. Porque a tendência é ficar sozinho. Não é assim? Quando ele chama os amigos para perto, os amigos dormem. Não ajudam como deveria. E ele se distancia dos amigos e vai orar. E esse texto fala uma frase muito conhecida, que tem a ver com isso aqui, ó. Ele ora e diz assim, vocês lembram o que é que ele diz? Senhor, afasta de mim esse cálice. Parece até um texto bonito, né? Cálice, olha. Mas o que é que Jesus está dizendo? Eu não quero morrer, eu não quero sofrer, isso vai doer demais. Eu não gostaria de fazer isso, de ir para a cruz. E ele vai até o Pai orar e pedir: Senhor, tem outro jeito? E sabe qual é a resposta de Deus? Silêncio. Silêncio. Você já fez uma oração a Deus e Deus ficou em silêncio? Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. É muito frustrante. Se for uma coisa muito importante, como era o caso aqui de Jesus, é angustiante. E sabe o que é que Deus, sabe o que é que Jesus fez? O que é que ele diz depois do silêncio? Quem lembra? Mas seja feita a tua vontade. Quando você estiver orando e não escutar o que Deus está respondendo, faça a vontade de Deus. Como é que você vai saber qual é a vontade de Deus? Através da Bíblia, através dos princípios. Se você não tiver isso próximo de você, no seu coração, na sua mente, é muito mais fácil você tomar decisões erradas do que seguir a vontade de Deus. E Jesus, antes de ir para a cruz, teve esse momento difícil, de indecisão, de dúvida, no sentido do medo
do sofrimento, da angústia que ele ia passar. Mas ele se submeteu à vontade de Deus, que era seguir em direção à cruz. Depois desse momento difícil, Jesus decide obedecer a Deus, porque ele era perfeito. Ele foi o único homem perfeito. E se entrega. Vocês lembram quando ele se entrega? Judas traz Jesus, leva os soldados para buscá-lo, e ele vai com os soldados. Vocês lembram que alguém pula na frente e quer defender Jesus? Quem é que faz isso? Pedro. O que é que ele faz quando os soldados chegam? Corta a orelha do soldado. E Jesus fala o que para ele? Muito bem, Pedro. Não. Ele fala o quê? Hã? Isso. Ele diz assim, ó: quem vive pela espada, morre pela espada. E ele pede para Pedro guardar a espada, porque ele precisava vivenciar aquilo ali. Ele se submeteu à vontade de Deus. Como é que está você? Você acha que está se submetendo à vontade de Deus? Para isso precisa saber qual é a vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus para você? Para saber qual é a vontade de Deus, precisa ler a Bíblia, ouvir a palavra de Deus e se submeter ao que vai aprendendo, colocando em prática no dia a dia. Jesus, deixando para nós o exemplo, se entregou. Levaram ele para fazer um julgamento ilegal, injusto, covarde, de madrugada, e conseguiram entregar ele no intuito de matá-lo. Até então, onde a gente está na história, ainda não seria possível matar Jesus, porque não tinha acusações que pudessem colocar ele na cruz. Só que aí ele é entregue a um cara muito importante que poderia livrar ele da cruz. Dos textos mais à frente diz, o cara diz para ele assim, ó, eu estou tentando te livrar da cruz e eu estou fazendo perguntas e você não está me respondendo. Você é doido? Eu posso te livrar da cruz. E a resposta de Jesus é, o meu reino não é desse lugar. Se fosse, os anjos já teriam vindo e tinham destruído tudo. Isso quer dizer que Jesus sabe quem ele é. Mas mesmo sabendo quem ele é, a certeza de quem ele é, ele se submete à vontade de Deus para ser entregue como um bandido, de forma injusta. Você já foi injustiçado alguma vez? Na escola? Algum amigo falou uma coisa que você não fez e a sala inteira acreditou e se virou contra você. Já aconteceu isso? É bom? Você anda no recreio, lá na hora do intervalo, na saída da escola, ou na hora de fazer um trabalho, e ninguém quer ficar com você porque você é a fulana que não sei o quê, e aquilo não era verdade. É ruim, não é não? É muito chato. Jesus foi tratado assim, de forma injusta. E ele tinha poder para mudar aquilo. Já pensou se você tivesse poder para fazer cair fogo do céu na sua sala inteira e defumar todo mundo? Talvez fosse isso que você faria. Mas o que Jesus fez? Se submeteu ao que Deus pediu para ele fazer, porque ele sabia o que precisava fazer. Se a gente não souber, se eu não souber o que eu preciso fazer, eu não vou conseguir chegar onde Deus quer que eu chegue. Depois,
acontece um momento que é muito conhecido, onde esse cara tenta salvar Jesus porque ao conversar com ele vê que ele não tem nada, não fez nada de errado, ele é inocente e ele não entende porque que o próprio povo dele quer que ele seja crucificado. E eu vou falar um pouquinho sobre a crucificação. É um estilo de morte muito doloroso, muito sofrido, que era aplicado para os piores bandidos. Tinham várias formas de punição. Essa era só uma delas. Era a sentença de morte para alguém que não presta, não... Sabe, aquela pessoa que fez uma coisa que é inaceitável, ela precisa ser morta da pior maneira, é a cruz. Não é hoje. Tem gente que usa no brinco, tem gente que usa... Hoje é um símbolo do cristianismo. Naquela época, era como se fosse uma cadeira elétrica. Sabe o que é a cadeira elétrica, né? O cara senta, você foi sentenciado à morte, senta e é eletrocutado até a morte. A gente não anda com uma cadeira elétrica pendurada no pescoço ou um acessório. Não faz sentido, porque é de morte. Mas a crucificação era algo muito doloroso, sofrido. E Jesus sabia que era assim. Já eu vou explicar para vocês por que Jesus sabia que era assim. E ele teve a chance de não ir crucificado quando o cara que decidia disse assim, ó, eu não vou crucificar, eu acho que crucificação é muito pesado. Você vai levar só uma surra. Quem já assistiu filmes sobre isso sabe que Jesus foi colocado num tronco, amarrado às duas mãos e açoitado. É uma cena forte. Ele foi açoitado. E ao ser açoitado, os soldados da época tinham instrumentos para fazer isso. Era a função deles. Eles usavam chicote com um pedaço de osso no final, para quando bater, arrancar pedaço da carne e sair sangue. E Jesus passou por isso. Tinha um negócio chamado quarentena. Eram 40 chibatadas que o bandido precisava levar, era a punição dele. E os soldados começaram a bater, e quando chegou em 36, 37, 38, aí eles pararam. Eita, cansei. A outra, eu também cansei. Porque aquilo era um show em praça pública, as pessoas achavam o máximo. Derruba, quebra ele, bandido. E aí o outro olhou assim, bora voltar. Estava em quanto, hein? A outra, vixe, eu não lembro. Ah, perdi as contas. 1, 2, 3. Isso aconteceu com Saulo, né, que se transformou em Paulo. Quando ele se transformou em Paulo, ele também passou por 3 quarentenas, que é quase impossível sobreviver. Então, quando Jesus passa por aquilo ali, ele é trazido de volta e disse, pronto, povo, o bandido de vocês, eu não vi nada de errado, ele levou, apanhou muito, foi colocado, o texto fala que foi colocado um tecido nas costas dele, uma coroa na cabeça dele, porque ele era rei. E isso era tirando onda, brincando. Porque era assim com os bandidos na época que eles faziam. E aí quando ele apresenta, o povo diz o quê? Não, mas não é o suficiente, tem que crucificar. E aí ele, mesmo assim, tentando tirar Jesus daquela crucificação injusta, ele diz assim, olha, todo ano nós liberamos um bandido. E tem um bandido aqui que eu quero apresentar para vocês decidirem. Eu solto Jesus ou eu solto, como é o nome do bandido? Barrabás. E a gente sabe da história, Barrabás é solto.
Tudo isso não é por acaso. Existem profecias que narram como isso deveria acontecer. Quando eu falei aqui, antes de começar, sobre o Messias ser o Cordeiro perfeito, lá no Velho Testamento, para sair do Egito, precisava matar um cordeiro e comer o cordeiro. Vocês lembram disso? Que a Páscoa, a festa da Páscoa, era necessário matar o cordeiro para a família comer, passar o sangue dele nas portas, para quando o anjo vier, ver a marca do sangue e passar por cima e não matar o primogênito daquela família. Velho Testamento. Aquilo ali está anunciando o que iria acontecer com Jesus na cruz. Um cordeiro perfeito que morre pelos imperfeitos, por mim e por você. Lembra de Barrabás, que foi solto? A cruz não era bonita assim. A cruz era uma tora de madeira, tipo isso. Um pedaço de madeira. Alguns estudiosos dizem que pesava entre 27 e 35 quilos. Eles tinham que carregar até o local da crucificação. Vocês lembram, né, dos filmes, Jesus carregando? A gente leu aqui também, o cara que ajuda Jesus a carregar. Esse cara é colocado para ajudar Jesus, porque Jesus não estava mais aguentando, porque ele passou a noite inteira apanhando. A noite não, né? A madrugada inteira apanhando. E pela manhã precisou carregar essa parte da cruz que fazia parte da punição. Os bandidos carregavam meio do povo, mais ou menos 600 metros, caminhando no meio da população, onde era cuspido, humilhado e gritando coisas horríveis com eles. E Jesus passou por isso sendo perfeito. E quando ele chega no local, imaginem, deixa eu ver como é que eu vou explicar para vocês. Uma madeira muito grossa, para atravessar um prego, não é fácil. Então o que é que eles faziam? Eles pegavam como se fosse uma furadeira, que não é como a nossa furadeira de hoje, uma manual. E dias antes eles preparavam a madeira do bandido. Fazia a marcação, furava os buracos, para quando chegasse lá, o cara era colocado na cruz deitada, atravessava o prego e virava a ponta. E aí o cara conseguia ficar preso aqui na cruz. Então não dava para chegar lá e furar. Era preparado antes. E aquela madeira que Jesus levou não era de Jesus. Era de quem? De Barrabás. Só que quando chega lá, trocou-se os bandidos. Agora era um bandido que não foi medida a cruz. E aí, como é que faz? Prega uma mão de Jesus de um lado, mas quando vai pregar a outra não cabe. E aí, os soldados puxam o braço de Jesus até caber no buraco. O prego não entrava na mão. Se entrasse na mão, o peso do corpo iria sair. Era colocado próximo ao pulso, onde tem um osso que consegue segurar o peso de Jesus. Eles puxam até conseguir encaixar e prendem Jesus naquele lugar. Cada detalhe tem um sentido. O sangue do Cordeiro é quem salva. O sangue do Cordeiro é quem lava dos pecados. Jesus precisava passar por aquilo
para que eu e você tivéssemos acesso à salvação. Está doloroso, não está o negócio? Sofrido, né? Quando ele é colocado na cruz, que levanta uma cruz, o peso do corpo é tão grande para as mãos pregadas na cruz que ele morreria rápido. E uma característica da crucificação é a morte lenta. Eles colocavam um apoio e pregavam o pé do bandido nesse apoio. Sabe por quê? Porque o bandido, para respirar nessa posição, só tem um jeito. Quando o peso do corpo puxa para baixo, os braços se abrem e os pulmões não conseguem respirar. Então ele passa a botar força nos pés para o pulmão abrir de novo e ele conseguir respirar. E por isso demora tanto para morrer. Enquanto ele estava na cruz, nós lemos. Tinha gente em volta insultando e relembrando a ele. Você não é mesmo filho de Deus? Por que você não sai daí? Não disse que ia reconstruir o templo, foi construído e não consegue descer da cruz. E durante todo esse tempo ele estava buscando forças para conseguir respirar. Sofrido, né? Enquanto isso, sangue era derramado. O sangue de Jesus. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse sofrimento e por que isso. Abre aí Salmos capítulo 22. Esse texto, sempre que eu leio, mexe muito comigo. Porque ele descreve, há tantos anos atrás, foi escrito, e descreve o que viria a acontecer com Jesus com detalhes. Salmos, capítulo 22. O que é que Jesus fala na cruz que é muito conhecido? Alguém lembra? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Outro, foi dito aqui. Isso. Deus, meu Deus, por que me abandonaste? É muito forte ouvir Jesus falando isso de Deus. Primeiro versículo do capítulo 22 diz isso. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não responde, de noite e não recebo alívio. Nesse salmo descreve o que Jesus falou na cruz. É uma profecia. Queria falar rapidamente sobre isso, eu acho importante para a nossa realidade. Você já esteve triste ao ponto de pensar isso sobre Deus? Rapaz, como é que pode? Deus me abandonou. Deus não está aqui. Não é possível que Ele esteja vendo tanto sofrimento na minha vida, tanta coisa ruim e não está fazendo nada. Eu tenho 2 filhos. Logo que o Gugu nasceu, ele tinha 7 dias de nascido. Ele ficou com a pele com a cor diferente. Meu primeiro filho, eu fiquei preocupado com a Ju. E a gente levou ele no hospital. Desesperado. Quando chegamos lá,
a médica olhou e disse, não, isso aqui é normal, isso aqui não tem problema não, não dá nada não. E eu disse, doutora, mas a gente não conhece, não sabe, a gente vai ficar angustiado, não dava para fazer um exame só para comprovar, não, precisa não. Eu disse, mas por favor, ela disse, tá bom, vou fazer. E aí ela passou um exame de sangue para saber por que aquilo estava acontecendo. Aí a Ju entrou, a Ju morre de medo de agulha. Quando ela viu a mulher preparando a agulha, ela disse, amor, vem cá. E aí eu entrei. E era o meu primeiro filho. Aí ela falou, bem normal, o cotidiano lá da enfermeira, ele disse, ó, as perninhas dele você segura com essa mão, nessa mão você segura a outra mão dele, onde eu vou colocar, tirar o sangue, com a sua barriga você segura a outra mão, e a cabeça você segura assim. Ele ficava imóvel para ela poder ter acesso. 7 dias de nascido só. A pele bem fininha, as veias bem fininhas. E aí eu peguei e segurei do jeito que ela falou, fiquei aqui. E o meu rosto estava a poucos centímetros do rosto do Gugu. E até então ele estava sem entender nada, eu espremendo ele. E aí vem a mulher de branco com um negócio na mão e fura. A veia é tão fininha que ela fica fura, desfura, fura, procura, acha, não acha. E ele começa a gritar, desesperado. E eu estava imobilizando ele com a cabeça bem pertinho de mim. E quando ele começou a gritar, e eu olhando a agulha entrando e eu segurando ele aí. Não, eu sou macho. Aí eu tive uma ideia sobre aquilo estranha. Eu olhei a situação e eu comecei a imaginar o que é que o Gugu falaria para mim naquela hora. De verdade, eu estava lá e comecei a ver ele chorando e é como se ele dissesse assim, ó, pai, o senhor era para estar me protegendo, o senhor está me segurando para uma mulher furar o meu braço. Viagem, né? E deu um desespero para eu tentar explicar para um bebê de 7 dias que aquilo era para o bem dele. Alguém se arrisca? O que eu diria? Filho, calma aí, vamos, respira. Ele não está entendendo, ele ainda não sabe falar, ele não sabe. Ó, isso daqui é para... eu não sei como explicar. Não vai adiantar. Sabe o que eu fiz como pai? E com muito amor, chorei junto com ele, esperando terminar de tirar o sangue. Era o máximo que eu podia ficar. Mentira, tu não lembra não. Tinha 7 dias, aí nem um Superman lembra. Hã? Eu era. Eu comecei a chorar, desesperado, porque eu não conseguia explicar para o meu filho... Não consegui explicar para o meu filho que aquilo era para o bem dele. Sabe o que aconteceu quando eu saí de lá? Eu lembrei que é assim que eu me sinto com Deus às vezes. E deve ser assim que Deus se sente comigo. Como é que Ele vai me explicar que aquilo que eu estou passando é o melhor para mim? Eu não vou entender nunca. Você não vai entender quando você está vivendo algo que é doloroso, mas que é para o seu bem. A gente só quer que passe. Mas às vezes a gente precisa passar por coisas que são ruins para melhorar, para aprender, para crescer. Não é assim? Deus olha para mim, para você e fica em silêncio esperando passar, porque aquilo é o melhor para mim e para você. Hoje eu tenho certeza disso, porque eu vivi aquilo com o Gugu. Deus não estava em silêncio porque abandonou Jesus. Deus estava lá chorando junto com ele, olhando ele sofrer tudo aquilo na cruz. Sabe por quê? Para você ter acesso à salvação hoje. A única coisa que pode lavar o meu pecado e o seu pecado é a morte na cruz. É o sangue de Jesus.
Se aquilo não acontecesse, nós não teríamos acesso a Deus. Vocês veem quando a gente ora, toda vida que termina a gente fala o quê? Em nome de... Por que isso? Porque o acesso entre o homem e Deus aconteceu depois que Jesus foi crucificado, morto e ressuscitou. Aquele sangue derramado, que a gente estava falando aqui, que é tão doloroso, tinha um sentido, e o silêncio de Deus tinha um sentido, porque aquilo precisava acontecer daquele jeito. Leia aí, continuando nos Salmos, no versículo 6. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem. Balançando a cabeça, lançam insultos contra mim. O cara escreveu nos Salmos o que Jesus passou na cruz. 11. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. 14. Como água me derramei e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um saco de barro e a minha língua gruda no céu da boca. Jesus teve um momento na crucificação em que ele estava quase morrendo já. Ele foi crucificado pela manhã e foi morrer só no final da tarde. Imagina. Fora a noite que ele passou sofrendo e apanhando. Tem 2 momentos que alguém aparece para entregar algo para ele beber. Se você for ler o texto lá, você vai ver. Aquele momento em que ele está carregando no meio do povo, tem pessoas que chegam e entregam uma mistura de vinagre com ervas, ele beber e ele não bebe. Quando ele encosta na boca, ele vê o que é, ele não bebe. Sabe por quê? Porque aquilo é analgésico. Ele iria evitar ele sentir dor. Era um costume da época essas mulheres ajudarem esses bandidos e evitando que ele sentisse toda a dor. Por que que ele não toma algo que vai evitar ele sentir aquilo? Porque ele sabia que precisava sentir aquilo por mim e por vocês. Quando ele está na cruz, ele diz que tem sede, porque em Salmos está dizendo que ele iria dizer isso, a minha língua prega no céu da minha boca de tanta... Já sentiu sede? Já, sim. Jogando futebol, esquece de beber água, ou então vai andar no sol, a língua fica seca. E aí ele fala que está com sede, como o Salmo falou que ele diria. Sabe o que acontece? No texto lá diz que pegam uma esponja, colocam num caniço, que é um pedaço de madeira que acessava, a cruz não era desse tamanho, ela era mais alta. Para acessar a boca dele, colocaram, empurraram para ele beber e ele não bebeu. Porque aquilo iria trazer um alento para ele, ele não poderia sentir isso, ele não poderia ter vinho, porque iria também inibir o que ele estava sentindo. E ele precisava fazer isso de forma intencional. O Cordeiro se entrega por mim e por você em obediência a Deus. Então ele não podia estar fora de si. É muito sofrimento. Aquela esponja ficava ali porque era comum nesse sofrimento durante horas esses bandidos defecar e urinar naquele local. E para fazer a limpeza ali era com a esponja. E foi usada essa esponja para entregar, matar a sede de Jesus. Olha quanta humilhação, quanto sofrimento. Para quê? Por quê? Lembra que eu falei, e aí eu encerro aqui. Lembra
que eu falei da cruz de Barrabás lá, que foi solto e foi trocado e não cabia. Todas essas coisas que Jesus passou, que a gente está falando aqui, sabe quem deveria passar? Sabe? Barrabás. Essa cruz de Jesus não cabia a ele porque tinha o meu tamanho. Essa cruz era para ser minha. Se eu deitasse lá, ia dar certo os buracos, porque era para ser para mim. Sou eu que sou imperfeito. Eu sou pecador. E Jesus era justo, imperfeito, mas se entregou no meu lugar para que eu não precisasse tocar naquela esponja imunda, para que o meu braço não fosse furado, para que eu não fosse humilhado, para que não zombassem de mim. Essa cruz tem mais a ver comigo que o nosso mestre Jesus, que é perfeito. Eu sou o bandido. Eu vou encerrar contando uma história para vocês. Quem conhece aqui o CR sabe que a gente tem um sigilo e anonimato. Então, eu vou quebrar esse sigilo hoje, certo? Por uma boa causa. A história é o seguinte. Tinha uma família, tinha muita condição, pai, mãe e filho. O filho estava fazendo 18 anos. Tinha tudo, o quarto dele, família muito rica, tinha videogame, tinha tudo. Tênis, roupa bacana, massa pra caramba. E aí, os pais dizem, filho, hoje é seu aniversário, o que você quer de presente? Não, eu estou de boa, eu tenho tudo que eu preciso, eu estou legal. Disse, não, mas a gente quer te dar um presente. E aí, sabe o que ele dá? Um carro. 0. E o menino, caramba, que legal, vou marcar uma praia com meus amigos, amanhã a gente vai na praia, vai ser muito bom. Filho, é o seguinte, a gente vai jantar fora e você fica à vontade em casa e tal. Eu vou chegar só mais tarde e os pais saem para jantar e o filho fica conversando com os amigos no WhatsApp. E aí, dá para a gente ir amanhã e tal, na praia, eu ganhei um carro, vamos conhecer e tal. Muito feliz. Eles vão, o casal vai, janta, quando volta para casa por volta de 2 horas da manhã, eles percebem que a porta da casa está entreaberta. E o filho deles não costuma fazer isso. A porta entreaberta, eles percebem que tem alguma coisa errada. Diz, pronto, entraram aqui. É um assalto. E quando ele abre, a casa está toda revirada. Um bandido entrou aqui. E agora, meu Deus, não sei o quê. E aí ele se lembra, na mesma hora, em fração de segundos, que o filho dele estava na casa. E ele sai desesperado, com tudo bagunçado, passando por cima, até chegar na porta do quarto do filho, onde ele deixou, e empurra a porta. Alguma coisa impede dele entrar, ele não sabe o que é. E quando ele consegue, era o corpo do filho dele que não permitia a porta ser aberta. Ele tinha 2 tiros na barriga e estava morto. O pai se deita no chão, desesperado, junto com a mãe, começa a chorar, sem acreditar naquilo, mas como ele tem muitos amigos, tem muito dinheiro, muita influência, ele rapidamente ligou para muita gente. A galera, vamos achar esse bandido. A gente vai atrás de câmera, a gente vai achar quem é. E com 2 horas, o bandido estava preso. Ligaram para ele. Meu querido, nós achamos o bandido. Ele está aqui. Eu estou indo aí, os amigos. Não precisa. Você vai estar com a cabeça quente. Não, Chegou lá na delegacia, os amigos policiais, advogados, todo mundo lá disse, calma. Ele, não, quero ver. Eu quero ver o assassino do meu filho. E está lá na cela.
pega a grade, o menino cocado no chão, morrendo de medo, viu que tinha feito uma besteira grande, e aí ele diz, abre a cela. Os amigos deles, não, você vai fazer besteira. Abre a cela, abriram a cela, ele foi até o menino, levantou o menino e olhou para ele, e o menino com a cabeça baixa, e disse, você tem quantos anos? E o menino não respondeu, os amigos lá fora rindo, né, os policiais, fez 18 hoje, nem escapa, já vai preso, não dá nem para escapar porque era de menor. E o pai começa a chorar desesperado e diz assim, ó, você tirou a coisa mais preciosa que eu tinha, você matou o meu filho, ele tinha sua idade. E eu quero olhar no seu olho, olhe para mim, e o menino com medo. E ele disse, eu quero que você olhe para mim. Pegou a cabeça do menino, olhou e disse, você tirou o que eu tinha de mais precioso. Eu não tenho mais nada, porque o que eu tinha era o meu filho. Não estou nem aí para carro, para dinheiro, eu só queria meu filho. E você tirou. E ele conseguiu fazer o menino olhar para ele, e os amigos já estavam por perto para evitar qualquer problema, e ele gritou dizendo assim, ó, eu vim aqui só para te dizer uma coisa. Eu vim aqui para dizer que eu quero levar você para minha casa, para você ser meu filho. Os amigos foram lá e disseram, vixe, o cara ficou doido. Como é que a gente vai ajudar ele? E ele chorando e dizendo, você aceita vir comigo? O quarto do meu filho está do mesmo jeito que ele deixou e é tudo seu. O carro que eu dei para ele ontem, você pode ir para a praia amanhã com esse seu carro. Você quer ir comigo? O menino disse, não tem nem perigo. Na cabeça dele, né? Esse cara está querendo me levar que é para me matar lá. Ele não vai fazer isso aqui. E ele disse, ó, eu retiro a acusação sobre ele. Pode deixar a grade aberta. Ó, eu estou em casa, na hora que você chegar, o quarto é seu. Tudo é seu. E ele foi embora. Não tinha mais acusação, o cara estava preso, mas não tinha mais por que estar lá, mas ele também não saía. Ele estava lá, cocado no fundo da cela com medo. Quando eu sair, eles me matam. Isso não pode ser real, não existe isso. Passou 2 dias, ele disse, caramba, não fecharam a cela não. E se eu for? Eu não tenho mais nada a perder. O que é que eu vou fazer? Chamou um cara lá e disse, ei, o negócio lá é sério? Ele disse, é. Eu quero, me leva lá. E ele foi. Chegou lá, conheceu o quarto, olhou os tênis, guarda-roupa, e o cara dizendo, pronto, isso aqui é tudo seu. Aí ele, meu Deus, é verdade mesmo. Quando eu falei do CR, que a gente não revela, a gente pode falar da história, pode falar, mas não pode falar quem é a pessoa. Mas eu vou quebrar o sigilo hoje. Essa pessoa, esse menino delinquente que nunca teve um tênis e que nunca teve a oportunidade de ter um carro e aí agora estava nessa situação, um assassino que virou o filho, o cara adotou ele, é muito louco, né? Mas esse menino cresceu, é um homem hoje, e está aqui com a gente. Está aqui entre a gente. Você está ao lado de um assassino. Recuperado. Ele está aqui. Esse menino sou eu. Será que você me vê com olhos diferentes agora porque eu matei alguém? Ou será que eu continuo sendo Luizão? Sabe quando foi que eu matei o filho amado? Quando eu pequei, quando eu errei, quando eu desobedeci a Deus. É uma explicação para você entender o peso dessa cruz. Jesus é o filho amado, o Pai é Deus e eu sou o cara que matei Jesus. Por quê? Porque Jesus só veio para cá por causa do nosso pecado. Por isso que aquela cruz me cabe, não cabe Jesus. E o desafio para nós hoje é entender
que Jesus morreu para que a gente seja salvo pelo sangue que foi dolorido de derramar naquela cruz. E que tinha propósito, que tinha escrito nos salmos em detalhes o que precisava acontecer para você hoje ser salvo. Você consegue entender isso? Eu nunca matei ninguém. É uma analogia com essa história, porque essa cruz me cabe. Mas eu não preciso mais estar crucificado, porque eu acreditei que Jesus é o Messias. Parece mentira. Por isso que aquele menino da história ficou preso numa jaula aberta. Foi assim que eu passei anos. Cara, não é simples, é impossível ser simples assim. Acreditar que Jesus é o Messias me dá direito ao céu e à eternidade. Não pode ser só simples assim. Cristianismo, como nós cremos e está na Bíblia, é a única religião que o próprio Deus se faz homem, morre, ressuscita para salvar a humanidade. Nenhuma outra é assim. E você tem a oportunidade de ser salvo. E eu queria perguntar, se você entendeu, se você crê como eu creio, e você tem coragem de dizer hoje assim, cara, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, que aquela cruz era minha e eu entendi que Ele morreu no meu lugar. Essa decisão não é com a IBC. Essa decisão não é com a gente do Radical. É uma decisão entre você e Deus. Mas é importante. A Bíblia também diz: se confessar perante os homens, Deus vai confessar você no céu. Por isso que a gente promove esse momento. Tem alguém aqui que entende e diz, cara, eu entendi e eu quero fazer parte do povo de Deus e aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Você só levanta a mão para a gente entender que você tomou essa decisão e orar por você. Abençoe. Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos à família do Senhor Jesus. Amém. Se você tomou essa decisão, você é nosso irmão em Cristo agora. E eu pedi para a gente colocar essa mesa aqui para representar o que Jesus fez antes de vir para cá. Uva, pão, são representações do que Ele fez na cruz. Olha que lindo. A última ceia, ou seja, a última janta de Jesus. Ele sentou com os discípulos e bebeu o suco da uva, o vinho e o pão. E fez uma representação. Ele partiu o pão com os seus discípulos, que era o corpo dele que ele ia entregar na cruz, e repartiu o vinho, que é o símbolo que ele tinha na cruz como sangue. E quem faz isso passa a ter comunhão com Jesus. Quem pode ceiar? Qualquer um que crê em Cristo Jesus pode participar da ceia. Se você, como a palavra de Deus diz, deve se autoavaliar. Não é ninguém que vai te avaliar, é você que vai avaliar e dizer assim, cara, eu faço parte disso e eu vou fazer a ceia. A ceia aqui na IBC, ela é feita através dos GRs. Se no seu GR ainda não faz, vai passar a fazer. Momento de ceia é muito importante. E eu vou pedir para vocês se dirigirem a essas mesas, certo? Vão aí para as mesas com os seus GRs. Queria que o líder de GR levantasse e direcionasse o seu GR até uma mesa. Se você não tem um GR ainda, você pode sentar numa mesa e leva a sua cadeira para você sentar lá na mesa.